Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O mais recente, Uma Leitura na Chuva, convida o leitor a se aventurar por um romance. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com o escritor e professor também de literatura, Paulo Roberto Sodré. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez. Obrigado, Gabi. Eu que te agradeço muito. A gente já teve a oportunidade de conversar em outra entrevista, né? E hoje eu queria começar nosso bate-papo já falando do seu livro mais recente, da sua publicação mais recente, está aqui com a gente. Uma Leitura na Chuva é um romance. E a gente estava até conversando já nos bastidores que você tem livros de poesia, né, publicado, e aí essa aventura aí pelo romance. Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, no prefácio, né, desse livro, que é resultado de um prêmio da Secult, né, de 2017, eu conto mais ou menos o que me motivou a escrever esse texto. Quer dizer, em 2012, né, quando eu tive a chance de conversarmos sobre Poemas Desconcertantes, né, que foi o livro que eu publiquei, reunindo vários livros inéditos e tal, e alguns já editados. Em 2012 eu fiz 50 anos, e aí aos 50 anos eu achei que teria que fazer de alguma maneira, ou poderia fazer uma espécie de revisão, não é? Dar uma checada em tudo que eu tinha feito. E aí um dos resultados foi o Poemas Desconcertantes, né? Em que eu coloquei num mesmo livro 5 livros de poemas, alguns de que eu gosto muito, alguns que não tinham sido ainda publicados. E o segundo projeto, nesse período, e eu brinco no prefácio, que não é uma coisa simples fazer 50 anos, né? É uma coisa meio esquisita, uma idade meio estranha. E aí eu pensei nesse projeto dos poemas e pensei em fazer uma espécie de revisão de uma narrativa que eu tinha produzido na juventude, né, aos 20 e poucos anos, e que resultou muito experimental. Então é um texto narrativo, por um lado, mas é também um poema que eu chamo um poema romanceado, embora ele tenha sido premiado como narrativa, como romance. Mas ele é tão poético e tão experimental que eu achei que não merecia só o nome de romance, né? Que cria uma série de expectativas no leitor, né? Quando você pega um livro para ler um romance, você está esperando histórias mais delineadas, personagens mais construídos, enfim. Pensando nisso, eu resolvi escrever Uma Leitura na Chuva, em que eu retomo alguns pontos, algumas personagens, né, desse primeiro texto narrativo, Licídio, e desenvolvo algumas coisas que eu achei que estavam lá soltas ou que mereciam um desenvolvimento maior. Conta um pouquinho pra gente sobre o que é o livro, sobre a história em si. Uma Leitura na Chuva é, grosso modo, a história de 2 amigos, um escritor homoafetivo e um leitor heteroafetivo, usando essa terminologia mais recente, né? E os dois se separam depois de terem passado pela graduação na universidade. Os dois se separam, né? O Alessandro se torna um advogado, bem-sucedido, né? Em Cachoeiro de Itapemirim. E Eduardo continua seu trabalho como escritor e como funcionário público em Vitória. O Eduardo sofre um acidente, o que faz com que o Alessandro volte a Vitória para acompanhar o acidente e como está o amigo que ele não via há muitos anos. Nesse retorno de Alessandro à Vitória, para ver como o Eduardo está, vem toda uma retomada do passado, de tudo que ele vivenciou, né, com Eduardo e com os amigos, e principalmente o embate entre alguém de uma formação conservadora, como é o caso de Alessandro, que vem de uma família conservadora e tal, e se depara com a universidade, com todas as possibilidades de encontro com pessoas completamente diferentes, com pensamentos completamente diferentes. E ele vive, aos 20 e poucos anos, essa situação de conflito, que Eduardo, de alguma forma, tenta ajudá-lo a compreender. Só que quando se tem 20 anos, aceita-se tudo, né, até atingir uma certa maturidade, principalmente o estabelecimento profissional, e aí volta
ou pelo menos a gente tende, né, a voltar a uma certa posição mais conservadora. Quando ele termina a graduação e volta para Cachoeira, para a casa dos pais e para um ambiente familiar, conservador, católico e tudo mais, ele se afasta completamente desse ambiente da universidade e praticamente o esquece. Quando ele retorna à Vitória, é que ele vai se deparar com todos esses conflitos novamente. E para surpresa dele, quando ele chega ao apartamento de Eduardo, que está hospitalizado, ele se depara com um rascunho de um romance que está sendo produzido pelo Eduardo, que não está concluído. Ele não dá muita importância ao romance, mas como ele tinha chegado de viagem, não é? E estava tenso por conta da situação do amigo e tudo mais, ele acaba lendo ou folheando o romance para ver se o sono conseguia chegar, né? Que ele estava insone, e aí se depara com o próprio nome. Ele se encontra no romance. No romance. E aí ele ficou muito curioso para saber como que Eduardo o tratou, né, na narrativa. E, para sua surpresa, não é o Alessandro que ele é que está no romance. É um outro Alessandro inventado por Eduardo. E como o Alessandro é nitidamente heteronormativo, o Alessandro que o Eduardo cria é homoafetivo. E aí começa, aliás, não exatamente homoafetivo, mas bissexual. Que o Alessandro tem um filho, né, no romance que Eduardo cria. E é aí que começa a tensão mesmo entre o que Alessandro esperaria, né, do seu nome no romance, o que Eduardo apresenta para ele e apresentaria para os outros leitores num texto que se pretende ficcional. Você falou, quando a gente estava conversando, né, nos bastidores, que você levou alguns anos para escrever um livro. Sim. E o romance, eu acho que é um projeto de muito fôlego, né? Sim, sim. Como é que foi esse processo? Dificílimo. Dificílimo porque eu tinha... Quer dizer, o meu temperamento acho que naturalmente, para o poema. Quer dizer, tudo que eu produzi até hoje tem uma marca da linguagem poética muito forte, né? E quando eu me deparei com o projeto de escrever uma narrativa, uma das coisas que mais me preocupou foi justamente seguir o que há de mais tradicional na narrativa, ou seja, colocar o tempo, as ações, as personagens, as situações, né, como um todo, de uma maneira bastante concatenada, numa linguagem que eu me permitisse ser poética, mas que não poderia obscurecer o entendimento, né, da narrativa. E aí comecei a ficar muito preocupado e a patrulhar mesmo, digamos assim, né? Cada capítulo, cada parágrafo, cada frase que eu escrevia, justamente para eu não ceder ao que eu estou acostumado, que é a linguagem poética, que normalmente é mais abreviada, mais sintética. A poesia tende a ser mesmo mais breve, né? Concisa, e o romance ele não pode, a narrativa ela não pode ser excessivamente concisa nem breve. O leitor precisa de informações do passado, né, da personagem, para que se expliquem as ações dessa personagem em determinado momento. Então eu tive que escrever e reescrever o romance ao longo de 6 anos, mais ou menos, com várias paradas, porque aí eu trabalho na universidade e tem muita demanda na universidade. Mas toda vez que eu pegava e retomava o romance, eu tinha que reler todo o romance para ver como que as personagens estavam agindo. E mesmo aquilo que eu tinha planejado colocar na boca das personagens ou na vivência das personagens, muito foi se modificando por conta mesmo da química, né, do processo criativo. O romance, por exemplo, inicialmente teria o título de Um Romance na Chuva, não é? E aí, ao fim do romance, é que eu percebi que, na verdade, não era o romance que estava na chuva, mas a leitura do romance é que estaria nessa chuva, né, que é metafórico aí no poema, no texto. Você conta um pouquinho da história do livro e essa questão do próprio autor, né, usar coisas reais, não só inspiração, mas de fato, né? Sim. Usar personagens reais. Como que você trabalha com isso como escritor? É uma pergunta dificílima de responder, Gabi, porque... Assim, eu imagino, não tem como você
você não escreve do nada, né? Sim, é impossível. É impossível. Né? Você não escreve do nada, você escreve com base nas pessoas que você convive, né? Nas coisas que você passa e tudo. Tudo isso te inspira, Sim, né? sim. E daí, até colocar de fato um personagem, né? Dar nome a um personagem no livro, são coisas diferentes também, né? Bastante, bastante. Você sabe que a primeira versão dessa narrativa era uma versão numa linha autoficcional. Ou seja, há uma tendência na literatura contemporânea de uma narrativa autoficcional, né, uma escrita de si, em que, assim, basicamente, o autor brinca, né, com o leitor, colocando o próprio nome e a própria biografia no texto. Então, os escritores escrevem textos, né, ficcionalizando a própria biografia. E aí, essa tendência hoje, ela é muito polêmica, ela suscita muitas discussões, né, desde a questão narcísica, não é, do escritor, até o afastamento excessivo de preocupações mais coletivas, enfim. Ainda que o escritor, numa escrita de si, possa falar de si, mas falando coletivamente, né? Mas é muito polêmica, de todo modo, essa questão. E aí eu tentei seguir esse caminho, né, na primeira versão do romance, aí coloquei Paulo Sodré, em vez de Paulo Sodré, né, em vez de Eduardo, para também pensar e refletir sobre essas questões do real e do ficcional, né? Mas aí desisti dessa ideia e preferi trabalhar com outras personagens, com outras questões e principalmente com a própria literatura. Porque, quer dizer, se eu pensar nas fontes que eu utilizei para a composição do romance, eu vou desde Reinaldo Santos Neves, com Sueli, Romance Confesso, em que ele faz essa brincadeira, né, do que é ficcional e do que é histórico, até essa de Queiroz, ou A Demanda do Santo Graal, que é uma narrativa medieval, enfim. O que me interessa, de fato, no texto, é trabalhar uma questão que é muito atual, que é essa fronteira muito tênue, né, muito esgarçável do real e do ficcional, né, do que é histórico e do que é ficcional. Do que o escritor percebe como histórico e o que interessa do histórico para a sua ficção. E, por outro lado, eu faço isso mediado por várias obras que eu respeito muito, né, que eu admiro muito, como, por exemplo, a narrativa de Reinaldo Santos Neves, a narrativa de Eça de Queiroz, do Carlos de Oliveira, enfim, de vários autores que eu trago para o romance, refazendo alguns episódios que são muito conhecidos, né? O Eduardo, como eu disse, ele está produzindo um romance que não está pronto. E aí, dentro desse romance que o Alessandro lê, ele vai perceber alguns micro-romances, que são, por exemplo, tem uma história do Carlos, que é um escritor de literatura infantil, quer dizer, que na verdade é um engenheiro hidráulico muito bem sucedido, mora na Ilha do Boi, uma família constituída e tudo mais. Só que ele se dá conta de que ele deixou de lado o desejo de escrever história para criança por conta justamente da engenharia, por conta da família e especialmente por conta da esposa que não tolerava literatura. E o nome dela é Emma, em homenagem a Emma Bovary, né, do Flaubert, e o Carlos é o famoso esposo da Emma. E aí eu brinco com esse episódio de Madame Bovary, porque você deve se lembrar que Madame Bovary se tornou famosa justamente por ser uma leitora de folhetins, apaixonada, portanto, por literatura, e eu coloco uma Emma que é o avesso dessa Emma Bovary, e é aquela justamente que impede que o marido dê vazão ao seu talento, porque ela acha que literatura não leva a lugar nenhum, né? Então eu vou brincando, fazendo homenagens, né, ao longo dessa narrativa, com as narrativas literárias que eu conheço. Então entram pessoas, né, algumas pessoas reais, o Reinaldo aparece como personagem, mas
ficcionalizado, portanto, o que eu trabalho de fato é justamente essa pendência entre ficção ou a pendência da ficção para a realidade, né, e vice-versa. Sodré, a gente tem mais papo pela frente, vamos fazer um intervalinho, tá bom? Ok, obrigado. O programa Dedo de Prosa vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor e professor Paulo Roberto Sodré. Sodré, a gente já falou bastante sobre o seu romance e uma coisa que me chamou a atenção e eu também queria trazer para a nossa conversa, para a nossa reflexão, você falou de fronteira e também falou sobre o romance ter muita poesia também, né? Já que você é um escritor bem da poesia mesmo. Eu não sei como que você vê isso, mas eu, assim, pelas entrevistas, pelos escritores que passam aqui pelo programa e a gente conversa e também pelas leituras que eu faço, eu acho que essa coisa de gênero, ela está cada vez mais híbrida, assim, perdendo, né, um pouco as fronteiras. E é o que você falou, né? É um romance, mas tive que ter cuidado para conseguir manter ele romance, assim, numa caixa de romance, vamos dizer assim. Como é que você, como escritor, trabalha isso? Eu também queria a sua reflexão como professor. Quer dizer, em termos de literatura contemporânea, pensar em gênero hoje, eu acho que isso só ocorre diante de situações muito específicas. Por exemplo, o concurso, né, o edital da Secult. Porque aí você tem que definir. Qual é o gênero, não é? E por essa razão é que eu fico hesitando entre chamar esse texto de narrativa e romance, embora eu prefira o termo narrativa, né? Quer dizer, quando eu penso uma leitura na chuva, para mim é claro que se trata de uma narrativa, mas eu não estou me preocupando com a questão do romance, da novela, certo? Como caixas definidas, nítidas, porque em termos de literatura contemporânea hoje, como eu estava dizendo, isso não procede mais. Quer dizer, pelo menos desde, podemos dizer, início do século XX, principalmente com os modernistas, a ideia de literatura dentro de um molde muito rígido, muito rigoroso, isso perdeu, né, o sentido, porque percebeu-se naquela época e percebe-se ainda hoje, e acho que é uma constante, né, para quem produz literatura, que o texto literário, ele, de acordo com o escritor, de acordo com o tema que ele desenvolve, de acordo com a proposta estética, não é, desse texto, seja na poesia, seja na narrativa, ela não consegue, né, se ela quiser estabelecer alguma novidade, alguma inventividade, né, como resultado, ela não consegue mais ficar dentro de moldes, né, de gêneros específicos. É claro que alguns textos, você analisando mais concretamente, mais rigorosamente, academicamente, você consegue perceber certas predominâncias, não é? Quer dizer, a crônica, você pode perceber que a crônica vai transitar entre poema em prosa e conto, por exemplo, ou ensaio jornalístico. Um conto pode transitar entre a própria crônica e o poema em prosa, e até a novela, muitas vezes. A novela, por sua vez, que é um conto mais expandido, mas não é exatamente um romance, em que se esperaria, a princípio, né, um trabalho mais amplo de personagens e de situações, ela também pode transitar entre o conto e o romance. E exatamente por esse trânsito e por essa abertura de fronteiras é que é difícil você ficar se preocupando hoje, né, em, digamos, catalogar uma narrativa como novela, ou como conto extenso, ou como romance curto, ou como romance, enfim. E aí eu prefiro, de fato, o termo narrativa, que ele é muito mais acolhedor das várias propostas, das várias possíveis propostas de um texto, né, literário narrativo. Agora falando da poesia, não querendo colocar em caixa, mas já colocando. Você é um autor, né, tem vários livros de poemas, de poesia,
E eu percebo, principalmente no mercado literário, no mercado editorial, muitos livros de poesia que estão surgindo agora. Uhum. Não sei se você tem essa percepção também. Qual lugar você acha que a poesia ocupa hoje, assim, para o leitor? Que pergunta difícil essa. Porque Você eu está acho que há um craque nas tempo... perguntas difíceis hoje. Porque eu acho que um tempo atrás eu tenho essa percepção que talvez ela tenha passado por uma fase meio em baixa, assim, talvez nas livrarias, no próprio mercado literário. Mas hoje eu acho que ela tem voltado mais forte. E essa quebra de fronteira mesmo, acho que ajudou, né? Então você tem livros, por exemplo, de romance que você vai ler poesia pura ali, né? Sim. Então, talvez isso também tenha ajudado. Como que você vê, assim, qual é o espaço da poesia hoje? Principalmente para o leitor, né? Para o leitor de hoje. É uma questão a que eu não consigo chegar a uma boa resposta, Gabi. Não tem problema, porque assim, eu perguntei, mas eu quero menos uma resposta e mais uma reflexão, vamos dizer assim. E por que eu acho difícil essa resposta? Porque eu parto do princípio, pessoalmente, que a poesia sempre teve um lugar, digamos, famoso por um lado e acessível por outro, porque é um texto mais manejável, digamos assim, não é? E as pessoas, por vários motivos, desde de necessidade psíquica, emocional, até por vaidade, enfim, por vontade de se inserir num campo que supostamente é um campo de prestígio, né? Quer dizer, escrever poema ou publicar um livro de poemas parece ainda para algumas pessoas como algo de prestígio intelectual, digamos assim. Tem um capital simbólico aí forte. Mas é uma das linguagens mais difíceis, né? E eu acho que por as pessoas não perceberem o grau de dificuldade, é que as pessoas se arriscam muito na poesia. Por serem textos breves, né? Por, a princípio, tradicionalmente, imaginar-se que a poesia é o campo da expressão, então qualquer dorzinha ou dorzona, né? As pessoas, poesia. Exato. E a poesia propriamente não aparece. Aparece um monte de coisa lá, menos o trabalho poético com a linguagem. Como algumas pessoas não se dão conta disso, elas vão publicando, né, ao bel prazer. E isso talvez, com muita informação, com a internet, com os blogs, as pessoas estão, eu acho que, investindo mais nesse campo. Com mais espaço de se expressar, talvez, Isso. né? E aí estão aparecendo mais livros de poema, me parece, não é? Mas eu acho que a poesia sempre esteve numa espécie de nicho de muitos produtores e pouquíssimos leitores. Isso parece estranho, né? Eu até brinco com alguns amigos dizendo que se nós que publicamos poemas lêssemos a produção de poema, os poetas teriam numerosos leitores, né? E não é o que acontece. A gente está mais preocupado em produzir do que em ler poesia, sobretudo a boa poesia, não é? A poesia, o que eu estou chamando de boa poesia? Justamente aquela poesia em que se percebe no texto o trabalho com linguagem, né? As pessoas se preocupam muito com expressão de sentimento, que é o que menos interessa, eu acho, né? Na linguagem poética. O que importa mesmo é o trabalho com cada verso, cada sílaba, cada estrofe, para dar ao leitor um texto que o leve à reflexão, não apenas a uma identificação fácil, né, de sentimentos, que todos nós sentimos, né? Ou por amor, ou por morte, ou por religião, enfim. E aí eu acho que tem essa visibilidade da poesia muito por conta disso, me parece. Mas a poesia que eu considero, né, uma poesia que vale a pena, eu acho que ela está muito pouco lida. O que você indicaria para a pessoa ler dentro dessa poesia que vale a pena? De estalo, eu indicaria, por exemplo,
um livro do Fernando Achamé, que acabou de ser lançado na Biblioteca Pública. Manual do Mistério das Coisas. E o título eu acho que não é exatamente esse, não. Mas é um livro, acho que é Manual Técnico do Mistério. É um livro belíssimo, né? Belíssimo. Poesia de alto quilate, com reflexões muito atuais, não é? Referências literárias muito sensíveis e um sentimento de humanidade impressionante, não é? Um outro livro, Périplo ao Norte de Tudo, do Getúlio Neves, que é um livro também me surpreendeu muito pela sensibilidade, o modo como ele trabalha com as referências literárias, né, e ao mesmo tempo com a profundidade e uma humanidade impressionantes, né, realmente impressionantes. Que me ocorram assim de imediato são os dois que eu aconselharia. Fica essas duas indicações. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito sua presença aqui, Sodré. O bate-papo foi ótimo, as reflexões foram ótimas. Eu te agradeço muitíssimo, Gabi. E quero deixar as nossas portas sempre abertas para que você retorne com novidades. Obrigadíssimo. Muito obrigado. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.